E aí, juventude feliz e sadia, como vão vocês? Beleza, mano? Seguinte, eu gosto de trem. Nossa, João, como assim você gosta de trem? Não tem gente que gosta de carro, gente que gosta de avião? Então, é a mesma coisa, é normal. Enfim, eu acho até que eu demorei um pouco pra trazer esse assunto aqui no canal. Mas a real é que muita gente pega trem e metrô todo dia e tá tão viciado nesse processo que acaba nem reparando em alguns detalhes bem interessantes. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui 7 coisas escondidas no metrô e na CPTM que você provavelmente não sabia e que depois desse vídeo você vai começar a reparar. Antes de existir a CPTM, quem administrava as linhas 8 e 9 era a Ferrovia Paulista S.A., ou FEPASA. E a FEPASA, durante a sua administração, reformou sim algumas estações. E existem algumas placas da inauguração dessas estações. Tem essa aqui em Pinheiros, que fica perto do banheiro da estação, e tem essa aqui na Júlio Prestes, que fica quase na catraca. O curioso dessa da Júlio Prestes é que ela é de 25 de janeiro de 1979, o dia em que começou a entrega dos novos trens da FEPASA. Tá ligado aquele trem de 12 carros enorme que passava na linha 8 uns anos atrás? Então, ele é a série 5000, ou na época da FEPASA era chamado de série 9000. Esses trens são um projeto francês e alguns deles foram montados na França e outros foram fabricados na Cobrasma aqui em Osasco. Então a estação Júlio Prestes ela foi entregue e reformada junto com os trens novos nesse dia. Falando de FEPASA, se você reparar bem na estação Barra Funda, os dormentes de concreto têm a inscrição da FEPASA ainda, para você ver como esses dormentes são resistentes. A FEPASA não administra mais aquele trecho desde 1996 e os dormentes ainda estão inteirões lá. Se você tiver curiosidade, pesquisa um pouco sobre a história da FEPASA, é uma história bem legal. Aliás, ainda tem uma pilha desses dormentes que nunca foi usada aqui em Presidente Altino. E falando em Presidente Altino, eu acho que ainda dá para fazer um vídeo só sobre os desvios de Presidente Altino, o Parque Industrial do Jaguaré e o Pátio de Presidente Altino. Eu moro perto dessa estação há muito tempo e eu tenho muita vontade de falar sobre. Então, se você quiser esse vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber que vocês estão afim, tá certo? E já que eu tô falando da FEPASA, outro detalhe interessante é que a gente tem essas placas nessa cor na Júlio Prestes. E não só na Júlio Prestes, na Comandante Sampaio e na General Miguel Costa, se eu não me engano, também tem. A explicação é que quando a FEPASA administrava as linhas 8 e 9, ela chamava de linha Oeste e linha Sul. E a cor da linha Oeste era o cinza e o preto, e a cor da linha Sul era vermelho e preto. Quando a CPTM assumiu as linhas de subúrbio da FEPASA em 1996, ela trocou a nomenclatura da linha Oeste para a linha B cinza e depois para a linha 8 diamante, continuando a usar a cor cinza. Então, a CPTM não sentiu necessidade de trocar as placas dessas estações, porque elas são estações menos movimentadas, que não foram reformadas, e essas placas estão lá até hoje. Resta saber se agora com a concessão das linhas essas placas vão se manter lá ou se elas vão ser trocadas. Mas como a linha Sul depois virou linha C Celeste e agora a linha 9 Esmeralda, as placas foram trocadas bem rápido para se adequar à nova cor. E ainda na Júlio Prestes tem uma curiosidade bem interessante. Se você reparar bem nos bancos de madeira que tem na plataforma da estação, você vai ver que tem um CM ali na lateral, no encosto de braço. Esse CM é de Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que foi uma empresa ferroviária do interior de São Paulo que existiu até ser incorporada pela FEPASA. Porque antigamente existiam várias companhias ferroviárias, a Ferrovia Sorocabana, Santos Jundiaí, a Mogiana, a São Paulo a Minas, e quase todas essas foram encampadas pela Ferrovia Paulista S.A., com exceção da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que hoje é a linha 7 e a linha 10 da CPTM, e da Central do Brasil, que ia para o Rio de Janeiro, e parte delas são as linhas 11 e 12 da CPTM. Essas foram incorporadas pela Rede Ferroviária Federal S.A. Mas por causa da incorporação da FEPASA, a Júlio Prestes, que era uma estação da Sorocabana, acabou recebendo esses bancos da Companhia Mogiana, que não é de Mogi das Cruzes, e sim de Mogi Mirim. Esses bancos estão lá até hoje, e é uma parte da história do estado bem legal assim. Se você for lá na Júlio Prestes, repare nesses bancos. E já que eu falei de bancos antigos, em várias estações da linha 7 e da linha 10, você vai encontrar ainda bancos da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Lá em Pirituba tem, na Moca da linha 10 também tem. Se você reparar esses bancos com estrutura de ferro fundido e encosto de madeira,
pode olhar embaixo que você vai ver a inscrição EFSJ, de Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. E já que eu falei da Moca da linha 10, a linha 10 tem algumas semelhanças ainda com o que acontece na linha 8. Da CPTM não trocar as placas para a cor nova da linha. Se você reparar, algumas placas ainda são da cor bege, que era a cor original da linha quando a CPTM assumiu. E como eu tô falando de Santos a Jundiaí, eu não podia deixar de falar da Estação Brás. No mezanino da Estação Brás tem uma coisa bem interessante. Se você procurar bem, num daqueles mapas que mostra as linhas, atrás dele existe um mapa de antes de 2008 da rede de metrô e trem. É sério, dá uma procurada. Olha só que louco esse mapa. A linha amarela nessa época estava começando a ser construída. E você tinha ainda projeto, por exemplo, da linha 13 Jade. Você ainda tinha a ponte eólica gratuita entre a Vila Madalena e a cidade universitária, porque não tinha ligação pela linha amarela. A linha 5 ainda demonstrava como em projeto. E ainda tinha vários projetos que o governo do estado dizia que ia fazer, mas acabou nunca fazendo. Mas é bem interessante, se você estiver passando pelo Brás, fique esperto aí, procura esse mapa e dá uma olhada. Que se você pegou trem nessa época, você vai lembrar de como eram as coisas. E é curioso notar que eles provavelmente usaram esse mapa depois de 2008, quando foram trocadas as nomenclaturas das linhas, que antigamente tinham uma letra e uma cor, e passaram a ter um número e uma pedra preciosa. Tem esse adesivo do número 10 em cima de onde estava a letra D da linha que era bege e virou a turquesa. E não é só a CPTM que reaproveita as placas, não. Se você for olhar ali no metrô, ainda na Estação Brás, atrás ali de um dos mapas, você tem uma placa antiga indicando para o terminal urbano. Continuando falando do metrô, você sabia que a Estação Pedro II tem uma plataforma pronta que nunca foi usada? Sim, essa história é pouco conhecida pelas pessoas, mas é bem interessante. Se você já pegou a Estação Pedro II, talvez você tenha percebido que ela é muito grande para o fluxo de passageiros que ela atende. Mas na verdade é porque ela foi construída pensando em uma integração com a linha amarela. É isso mesmo, a linha amarela que hoje vai até a Estação da Luz, originalmente deveria ir até a Estação Pedro II, porque daí ela faria integração com a linha vermelha e também com o terminal de ônibus. Mas acontece que o projeto da linha amarela foi desviado depois para a Luz e nunca chegou na Pedro II. Porém, quando a Pedro II foi construída, já tendo a linha amarela em mente, eles fizeram uma plataforma e um leito de via para passar os trens da linha amarela. Tanto que se você for olhar nesse vão circular que tem ali no meio da estação, bem no estilo da Estação da Sé, você vai ver certinho a plataforma ali. Ela só não foi feito o acabamento, mas a parte de concreto tá ali feita certinho. Você tem as duas plataformas, o leito ferroviário embaixo, tem toda a estrutura para fazer essa integração. Assim como antigamente também tinha na República. Se você pegava metrô antes de 2010, mais ou menos, você talvez se lembre que a Estação República tinha umas plataformas que ficavam desativadas, porque era para passar a linha amarela. Porém, como foi feita a concessão, a Via 4 resolveu construir suas próprias estações e a tuneladora passou por cima dessas plataformas que já estavam construídas. Mas é interessante ver a Pedro II, como ela foi pensada para um projeto que demorou tanto para sair que foi alterado, e aí a gente tem uma construção ali que não é utilizada. O vídeo foi ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham descoberto uma coisa nova. Agora, quando vocês forem pegar o trem ou o metrô, vocês vão reparar em coisas que não tinham reparado antes. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. E comenta aqui se você já conhecia alguma dessas histórias, se você já sabia de alguma dessas coisas. Fala aí se você conhece alguma coisa escondida que eu não falei nesse vídeo. E é isso, rapaziada. Deixa aqui também se você quer o vídeo sobre Presidente Altino e tudo mais, que eu acho que vai ser bem legal. E é isso, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Eu falo sobre animes, falo sobre ciência, falo sobre assuntos variados, quero falar de música, quero falar de séries e um monte de outras coisas, tá certo? Então é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui, é nóis.